Fala, meu filhote, tudo bem? Depois de tanto tempo a gente está de volta aqui no canal Física Mardoc e hoje nós vamos falar sobre movimento harmônico simples, corpo massa mola, pêndulo simples, relógio de pêndulo, tudo isso depois da vinheta. Bora lá, galerinha, a gente vai começar primeiro explicando o que é um movimento harmônico simples, tá? Olha só, gente, quando eu falar que o movimento ele é harmônico, é porque ele é um movimento que vai se repetir, tudo bem? É um movimento que é oscilatório. E se eu falar para ti que esse movimento é simples, bom, para eu te explicar o que é um movimento harmônico simples, eu vou precisar primeiro te explicar esse exemplinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu botei bem aqui um corpo, tá? Numa superfície livre de atrito. Esse corpo, eu vou dizer que ele tem uma massa M, e que ele está preso a uma mola de constante elástica K. Bom, por enquanto isso ainda não vai ser importante para a gente, mas olha só. Em um determinado momento eu vou dar um tapa nesse corpo, eu vou imprimir sobre ele um impulso inicial. Quando eu bater nesse corpo, ele começa o seu movimento. Então ele vai oscilar, ele vai para trás, ó, a mola vai comprimir ele e vai empurrar ele para frente. Ele vai para frente. Aqui a mola está esticada, vai puxar ele para trás, ele vai para trás. Aqui ele continua em movimento pela inércia e vem para o ponto menos A. Então esse corpo ele vai ficar oscilando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E quem vai funcionar aqui como força restituidora é a nossa força elástica, tudo bem? Então nesse corpo a força resultante ela vai ser representada pela força elástica. Só é uma força. É por isso que esse corpo, esse movimento, ele é chamado de harmônico simples, que a nossa força resultante vai ser dada por somente uma força, tudo bem? Eu não vou ter atrito aqui, não vou ter resistência do ar, nem vou ter uma força motriz externa, tá bom? Então isso que é um movimento harmônico simples. Agora voltar aqui para o movimento do corpinho, tá? Inicialmente aqui ele está em repouso. Aí eu dei o tapa inicial, ele vai se deslocar. Ele vai de 0 até um ponto que eu chamei de menos A. Gente, olha só. De 0 para menos A, aqui ele tinha velocidade, né? Ele vai diminuindo essa velocidade, ele vai ser freado por essa mola que está aqui. De tal modo que quando ele chegar nesse ponto, que é o ponto máximo de compressão, a força elástica que age sobre ele, ela é máxima. Então, nesse ponto, a gente tem uma força elástica máxima. Esse acento saiu fora do lugar. Pronto. Olha só, gente. Se a força elástica que funciona como força resultante é máxima, nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aceleração máxima e vou ter uma velocidade nula. A gente já viu isso aqui lá no nosso curso de cinemática. Esse corpo no ponto menos A, ele está trocando de sentido, ele está mudando o seu sentido. E se tem mudança de sentido, a velocidade tem que ser nula, tudo bem? Então ele vai ser empurrado, ele vai passar por aqui com uma certa velocidade, até que ele vai chegar aqui no ponto A. Então olha só, meu corpinho vai chegar, vai sair de menos A, ó, para A, tudo bem? Ao sair de menos A para A, vamos de novo. A força elástica aqui de novo vai ser máxima. Só que dessa vez puxando para o outro lado. Então aqui de novo eu tenho força elástica máxima. E se a força elástica ela é máxima, o que eu posso afirmar? Que essa aceleração também é máxima e que a velocidade nesse ponto é igual a 0. Mas, Mardoc, a velocidade sempre é igual a 0? Não. A velocidade ela só vai ser igual a 0 nos pontos máximos. Menos A e A. Então, de novo, nos pontos extremos, A e menos A, né, máximo e mínimo, pode pensar assim, eu tenho a minha aceleração máxima e a minha velocidade igual a 0. Mas aqui, quando eu estiver passando pelo 0, que é ali meu ponto de equilíbrio, bora ver o que vai acontecer, olha só. Vem aqui, então, eu vou de A para 0. Indo de A para 0, o que eu percebo, gente? Aqui, o corpo ele não vai parar, ele vai continuar em movimento para trás. Tudo bem? Se ele vai continuar em movimento para trás, nesse ponto eu tenho uma certa velocidade. Veja, nesse ponto aqui eu também não tenho força elástica, porque a minha mola ela não está nem esticada nem comprimida, ela está exatamente do tamanho inicial dela. Tudo bem? Então nesse ponto bem aqui, a minha velocidade ela é máxima. E eu posso dizer sem problema nenhum que a aceleração, botar aqui, olha, ponto e vírgula, a minha aceleração ela é
nula, porque nesse ponto eu não tenho força elástica, eu não tenho força resultante, beleza? E esse corpo vai continuar o movimento assim, perpetuamente. Como assim, Mardoc, perpetuamente? Como eu não tenho uma força que vai frear esse movimento, como eu não tenho uma força de atrito, uma força de resistência do ar, ele vai ficar para sempre indo para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, ao infinito e além. Aqui, gente, olha só. Esse movimento ele se dá em uma dimensão, ele se dá no meu eixo X, tá legal? Aqui eu coloquei exatamente um gráfico que mostra a posição do eixo X em função do tempo. Quando a gente olha para esse gráfico da posição do eixo X em função do tempo, olha só, eu saio do zero, eu vou para um ponto de máximo, que é no A, eu volto para o zero, eu vou para um ponto de mínimo, que é o menos A, eu volto para o zero e esse movimento ele vai ficar harmônico, ele vai ficar se repetindo, tudo bem? Se a gente pudesse escrever uma equação para posição, para esse gráfico, bom, você que já estudou trigonometria, sabe que isso aqui é uma função de seno. Para você que não estudou trigonometria ainda, calma. Eu estou te afirmando que sempre que um gráfico ele tem esse formato de curvatura, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, ele vai ser ou uma função de seno ou uma função de cosseno. Mas como é que eu vou saber nesse caso se é uma função de seno ou de cosseno? Olha só, nesse nosso caso eu iniciei da origem. Tudo bem? Então eu vou dizer que é uma função de seno. Se eu iniciasse de um ponto de máximo ou de um ponto de mínimo, eu poderia dizer que é uma função cosseno. No fim das contas, gente, tanto faz. Tudo bem? É que você vai usar desde que você aplique direitinho. E aí a nossa equação vai ficar assim, olha. A posição em função do tempo é a amplitude vezes o seno de ômega t. Ó, o A é a nossa amplitude, que é esse ponto de máximo ou de mínimo, vezes seno de ômega t. Aí eu te pergunto, quem é esse ômega, cara? Esse ômega aqui você conhece lá da cinemática também, lá do movimento circular uniforme. Esse ômega é a nossa velocidade angular, que aqui no MHS a gente vai passar a chamar de frequência angular. Esse ômega bem aqui é dado por 2π vezes a frequência, tá legal? Então a frequência ela está inserida dentro dessa equação, fechou? Bate um print, copiei o quadro para a gente continuar falando de movimento harmônico simples. Olha só, bebês, o que nós acabamos de falar vale para qualquer tipo de movimento harmônico simples. No caso, nós vamos falar aqui de dois modelos, tudo bem? Nós vamos falar do sistema de massa-mola, que é aquele que estava desenhado já no início da aula, tudo bem? Que eu usei para fazer aquele primeiro esquema. Nós vamos falar sobre pêndulo simples também, tá legal? Mas, por enquanto, vamos começar com o sistema massa-mola, beleza? Bom, o sistema massa-mola é um sistema composto de uma massa e uma mola, tá bom? Sabendo que a única força resultante que eu vou ter é a força elástica. A força resultante vai ser composta somente pela força elástica. Aqui, peso e normal vão se cancelar. E eu não tenho atrito, tá bom? Então, olha só, gente. A gente sabe que quando esse corpo está em movimento, e esse cara está em movimento, aqui, ó, está se deslocando para direita, não, nesse caso ele está se deslocando para a esquerda. Aí tu pode perguntar, Mardoc, como é que tu sabe que ele está se deslocando para a esquerda? É que, gente, olha só. A minha força elástica aqui está empurrando para a direita, tudo bem? Então, se eu considerar que bem aqui é o ponto de origem, ele já está voltando, ele já está comprimindo essa mola, ele já está apertando essa mola. Então, se ele comprime a mola para trás, a mola empurra ele para frente. Nós vimos isso lá na nossa aula de forças da dinâmica, tem aqui no canal, tá bom? Então, a força elástica aqui está apontando para a minha esquerda. Como eu disse antes, eu não tenho outra força agindo sobre esse corpo, somente peso normal que vão se cancelar. Então eu vou dizer nesse caso que a força resultante que age no sistema é a força elástica. Acompanha a dedução aqui comigo. A força resultante a gente calcula como sendo massa vezes aceleração. E força elástica, para quem não lembra, é dado por K, que é a nossa constante elástica, vezes X, que é a deformação. Eu vou pegar esse M aqui, que está multiplicando, e eu vou passar dividindo. Eu vou obter, então, que a aceleração desse sistema massa-mola é K sobre M vezes X. Eu estou te afirmando que esse K sobre M ele é igual à frequência angular ao quadrado. Mas, Mardoc, como é que tu sabes disso? Olha só. Se o que eu te falei agora é verdade, essa equação vai ficar aceleração igual a ômega ao quadrado vezes X. Gente, isso aqui é a equação fundamental de um movimento harmônico simples. Todo sistema de um movimento harmônico simples, todo, funciona dessa maneira. Tem uma equação dessa aqui.
Mas, Doc, então o que muda de um sistema para outro? O que muda é como a gente calcula a frequência angular, tudo bem? Para o sistema massa-mola, a frequência angular é K sobre M. Para o pêndulo simples, que é o próximo modelo que nós vamos ver, ela é gravidade pelo tamanho do fio. Mas, Doc, pera, calma, me perdi, repete. Vamos lá. Essa equação aqui, aceleração ômega ao quadrado x, é uma equação padrão de todo movimento harmônico simples. Todo movimento harmônico simples. E o que eu vi é que a partir dessa equação eu posso afirmar sem problema que o ômega ao quadrado do sistema massa-mola é constante elástica sobre massa. Olha como fica. Ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Esse 2 que está como expoente, ele cai aqui para o outro lado virando raiz quadrada. Então eu vou ter ômega igual a raiz quadrada de K sobre M. Não te esquece que esse ômega ele é 2π vezes a frequência. Isso a gente sabe lá do movimento circular uniforme. Aí eu vou pegar agora esse 2π e eu vou passar para o outro lado. Então eu vou ter que a minha frequência ela é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Essa aqui é a fórmula da frequência de um sistema massa-mola. Ai, mas Doc, lá no meu cursinho, lá no meu colégio, eu nunca aprendi a calcular a frequência. O professor sempre mostrou o período. Ei, olha só. Não te esquece, eu vou botar bem aqui, ó, que frequência é o inverso do período. Ops. Frequência é o inverso do período. Então, se ao invés do período, só que eu vou blá, 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 blá. What? Se ao invés da frequência você quiser o período, basta você inverter a equação. Então, ficaria assim, ó. O período do meu sistema massa-mola vai ser 2π raiz de M sobre K. Tudo bem? Então é a mesma ideia, é a mesma dedução. Só que não te esquece que frequência é o inverso do período. Beleza? Olha só. Aqui no quadro a gente tem toda a relação do sistema massa-mola, tá? O que é cobrado principalmente a nível de Enem, tá? A nível de Enem é mais cobrado a teoria, tá? Você tem que conhecer a equação, mas você vai responder questões sobre teoria. Você vai ver que quanto maior a constante elástica, maior a frequência. Quanto maior a massa, menor a frequência. A frequência depende, nesse caso, da constante elástica e da massa. Coisas desse tipo, tudo bem? Mas, Doc, já caiu conta disso aqui no Enem? Não, ainda não caiu. Estou dizendo que não vai cair? Não, tá bom? Não vai confundir as duas coisas. Pode ser que caia? Pode. E se cair, você vai estar bem preparado. Agora anota aí, bate um print para a gente falar de pêndulo simples. Vamos lá, bebês, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar agora sobre o sistema de pêndulo simples, cara, que é um dos sistemas, eu acho que, mais famosos dentro do MHS, tá bom? Consiste basicamente num corpinho, vou dizer que ele tem aqui uma massa M, tá? Preso a uma corda de comprimento L e posto para oscilar, de novo, sem atrito, sem resistência do ar, sem nada, tá bom? As duas forças que agem nesse corpo são, aqui, como a gente tem corda esticada, a gente tem a força de tração, tudo bem? Vou botar aqui um T de tração. E aqui para baixo a gente tem o peso. Decompondo esse peso aqui no eixo tangente ao movimento, a gente obtém uma componente que eu chamei de Px, que é a componente horizontal, e a componente Py, que é a componente vertical. Olha só, Py vai cancelar com a tração. Então, a força que vai restar aqui é o Px, que vai me permitir dizer sem problema nenhum que Px é a própria força resultante. Olha só, o meu Px vai ser dado então por peso vezes seno de θ, mas Doc, mas peraí, quem é esse θ? Esse θ, gente, é esse ângulo de abertura aqui da oscilação. Usando um pouquinho de trigonometria, geometria plana, a gente consegue ver que esse θ, ele vem parar bem aqui. O que me dá essa relação de que Px é P seno de θ? Olha só. Como leva esse ângulo daqui para cá, como ele vai aparecer aí, eu ensinei bem legal na aula de plano inclinado. Então, se quiser assistir para entender melhor, mas Doc, eu vou fazer uma prova amanhã, não tenho tempo. Então, também não te interessa de onde veio esse ângulo. Só entende que ele veio para cá e, por conta disso, o Px é P vezes seno de θ, tá? E aí, gente, olha só, para descobrir quem é esse seno de θ, eu peguei o triângulo formado pelo L, que é o tamanho do fio, o X, que é o deslocamento aqui, né, do meu corpinho azul, do meu pêndulo, e esse lado que está em vermelho. De tal maneira eu vejo que o quê? Seno de θ vai ser o cateto oposto, que é x
dividido pelo L, que é a hipotenusa. Então eu vou ter aqui o peso é m vezes g, o seno de θ é x sobre L, aqui massa, aqui aceleração. Eu vou cortar massa de um lado com massa do outro e eu vou ter que a aceleração ela vai ser gravidade sobre L, que é o comprimento do meu fio, vezes x. Espera aí. Lembra que eu te ensinei que essa equação aqui é a equação base de qualquer MHS. Então a gente tem aqui que essa aceleração ela é ômega ao quadrado vezes x. Então quer dizer que meu ômega ao quadrado, nesse caso, é gravidade sobre L, a gravidade sobre o tamanho da corda. Olha só, gente. Quando eu vou substituir bem aqui, então eu vou ter que ômega ao quadrado é g sobre L. Esse 2 que está como expoente passa e vira raiz. E eu vou ter, estou repetindo isso pela quarta vez na aula de hoje. Esse ômega aqui a gente conhece lá do MCU. Ele vale 2π vezes a frequência. Esse 2π, então, aqui que aparece multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que essa frequência ela vai ser 1 sobre 2π vezes raiz da gravidade sobre o comprimento L. Olha só, gente, nesse caso, então, quanto maior for a gravidade de um local, maior a frequência do meu pêndulo simples. E quanto maior for o fio, menor a frequência. Olha só, a gente vai fazer agora um experimento para te demonstrar a relação entre comprimento do fio e frequência, tudo bem? Editor, corta aí que eu vou trazer o experimento para cá. 2000 anos depois. Voltamos, bebês, olhem só. Aqui eu tenho meu pêndulo simples, ele está oscilando, como vocês podem ver. Lembrem que a frequência de uma oscilação é quantas vezes esse corpo vai e volta por segundo. Aqui eu tenho um fio maior. Com esse fio maior, o meu pêndulo oscila menos vezes. Se eu diminuir esse fio, olha só, ele passa a oscilar mais vezes por segundo. Se eu aumento o fio, a oscilação, eu passo a oscilar menos vezes por segundo. Então quer dizer que eu diminuo a frequência quanto maior for o fio. De novo, ó, diminuí o fio, aumentou a frequência. Bora ver de novo. Fio grande, frequência pequena. Fio pequeno, frequência grande. Tudo bem, gente? Então, a frequência de oscilação de um pêndulo simples é uma grandeza inversa ao comprimento do fio. Mas, Doc, posso dizer que são inversamente proporcionais? Não. A frequência ela é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre pêndulo simples é que a massa do nosso pêndulo, eu disse aqui que ele tinha uma massa m, ela não interfere na frequência. Então, se eu trocar esse pedacinho de chumbo aqui do meu pêndulo por um chumbo mais leve ou mais pesado, isso não vai influenciar no seu período. Tudo bem, galerinha? Já ficando por aqui, eu trouxe esse experimento para a gente fazer no final da aula. Eu espero que você tenha gostado. Para mais aulas, vem acompanhar o nosso canal Física Mardoc. Deixa aquele like, te inscreve, ativa o sininho, essas coisas de youtuber, né? Eu espero que eu possa estar ajudando vocês e se eu estou te ajudando, compartilha com outras pessoas para que eu possa ajudá-las também, tá bom? Um grande abraço para ti, até a próxima. Ah, peraí, o print da aula.